Abramos nossas Bíblias, acessemos nossas Bíblias ou acompanhamos pelo televisor. Primeiro livro do profeta Samuel. Capítulo 17. Primeiro Samuel 17, a partir do verso 32 em diante. E baseado nesse texto, eu quero pensar com você, meu irmão, com você, meu amigo, com você que aqui está, nos acompanha pela internet, de casa, no trabalho, no ônibus, onde a internet possa te permitir estar acompanhando, a respeito do seguinte assunto, do seguinte tema: quando olhamos para Deus. Quando olhamos para Deus. Esse é o tema da mensagem dessa noite. Assim diz o texto. Davi disse a Saul: não deixe que ninguém te desanime por causa dele. Teu servo lutará contra esse filisteu. Porém, Saul disse a Davi: tu não poderás lutar contra esse filisteu, pois ainda és moço, e ele é guerreiro experiente desde a mocidade. Então Davi disse a Saul: teu servo cuidava das ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu perseguia e o matava, e arrancava-lhe da boca o cordeiro quando ele tentava me atacar. Eu o segurava pela barba e o feria até matá-lo. O teu servo matava tanto o leão como o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles. Ele afrontou os exércitos do Deus vivo. Davi disse mais: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai e o Senhor seja contigo. Fiquemos por aqui, que a palavra do Senhor fala no nosso coração nessa noite, amém? Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, obrigado pelo teu povo aqui reunido mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, pela semana que nos permite iniciar. Obrigado, Senhor, pela manhã que em sua presença tivemos, ouvindo a sua palavra, ouvindo o seu recado, aprendendo do Senhor no EBD, à tarde de estudo, de descanso, de comunhão, e agora aqui à noite. Muito obrigado, ó Pai, por essa igreja aqui nesse lugar. Muito obrigado porque, como nossa irmã Ivani falou, há mais de 40 anos temos pregado a sua palavra, há mais de 40 anos temos anunciado o seu evangelho, há mais de 40 anos podemos ver vidas sendo modificadas pela sua palavra. E que o Senhor possa estar abençoando cada vida, que o Senhor possa estar abençoando cada irmão que aqui se encontra. Os que nos acompanham pela internet, ó Pai amado, venha ser com cada um deles. Nossos irmãos que estão enfermos, que não podem mais estar conosco, nosso irmão Manuel Albino, Pai amado, completou mais um ano de vida quinta-feira, toma conta do seu servo, da irmã Maria, da irmã Simone, que está cuidando dele, dos seus demais filhos também, Carlinhos, André, Luizão, Marcelo, Luciane. Ó Deus amado, cuide do nosso irmão da melhor maneira possível, como o Senhor tem cuidado. Muito obrigado pelo nosso irmão que tanto fez aqui, ó Pai amado, pela obra material e espiritual da sua igreja. Nossa irmã Mendelecrim Moreira, Pai amado, muito obrigado pela vida da nossa irmã. Obrigado, Senhor, por tudo que ela pôde para desenvolver e fazer aqui na sua casa. Que o Senhor cuide dela, que o Senhor trate dela, que o Senhor venha ser, ó Pai amado, com os seus filhos, suas filhas, as enfermeiras que dela cuidam. Ó Deus amado, muito obrigado, Pai amado, pelo trabalho que ela aqui desenvolveu. Ó Deus amado, os que hoje trabalham aqui, o Senhor venha nos abençoar, o Senhor venha nos guardar, o Senhor venha nos proteger.
pastor Eduardo, de férias, com a irmã Ana. Venha abençoar o seu céu, venha conduzir o seu céu da melhor maneira possível, nesse tempo de descanso que ele está tendo. E venha abençoar a sua igreja, que possamos sempre como seus servos caminhar contigo, que possamos sempre como seus servos olhar para ti, e que o Senhor venha nos conduzir, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos guardar. Ó Deus amado, na condução da tua palavra, que o Senhor possa nos orientar e nos abençoar para que o seu povo possa ser edificado nessa noite. Assim oramos, graças por tudo, em nome de Jesus, amém. Quando olhamos para Deus, a visão é fundamental para a nossa vida. Ficar sem ver é muito complicado, porque nós nos acostumamos a ver. A falta de visão pode nos trazer diversos problemas. Quantas pessoas são atropeladas porque não viram o carro ou a moto que estava vindo na sua direção, e o motorista também não viu a pessoa que estava atravessando a rua? Quantas são as colisões ou acidentes de carros ou motos, colisão ou acidente de carros e motos, que acontecem por causa da falta de visão? Até porque quem dirige sabe que existe algo muito complicado chamado ponto cego e que também gera diversos acidentes. Quem não vê se acidenta, quem não vê cai, quem não vê pode gerar diversos problemas para a sua vida. Quem não vê precisa melhorar a sua visão. Os óculos são instrumento de grande utilidade para aqueles que têm problemas de visão. Hoje em dia também temos as lentes de contato, e todos nós, em uma época da vida, estamos sujeitos a utilizar óculos. E, meu irmão, você, durante esse ano 2023, você costuma fazer o seu exame de vista, de visão? Continue fazendo, faça esse ano, porque você talvez possa ter que utilizar o óculos, ou então você que já utiliza o óculos pode ter que aumentar o seu grau, seja por causa do astigmatismo, seja por causa da miopia ou por algum outro problema específico de visão. Como está a sua visão sobre a vida? Você é uma pessoa que vê mais soluções ou é daquela que vê mais problemas? Como está a sua visão a respeito do seu trabalho? Você que nessa época tem o privilégio de ter um emprego, você trabalha naquilo que gosta? Você sente que o seu trabalho é útil? Você trabalha apenas por causa do seu sustento? Como está a sua visão a respeito das pessoas? Você é daqueles que vê mais qualidades? Ou você é daqueles que vê mais os defeitos das pessoas, esquecendo que você também tem defeitos? Como está a sua visão a respeito da igreja? Você é daqueles que acha que ela está ruim e que não vai melhorar? Ou é daqueles que estão esperando por uma igreja melhor? A maneira como vemos as coisas determina o tipo de pessoas que nós somos. Devemos ter uma visão equilibrada a respeito de tudo. Não podemos ser aquele tipo de pessoa que acha que tudo está muito bom e que nada vai piorar, né?
tudo está muito bom, e está muito bom, eu não tenho que melhorar nada. Não, porque sempre nós temos algo que melhorar em nossa vida. E também não ser que tipo de pessoa que acha que tudo está ruim e que nada vai melhorar. Tenha sempre em sua vida, para tudo, uma visão equilibrada, pois essa sempre será a melhor visão que podemos ter. Em meio a tudo para o qual estamos olhando, não podemos de maneira alguma deixar de olhar para Deus. A nossa visão precisa estar sempre em Deus. Devemos sempre olhar para Deus. Quando olhamos para Deus, o texto que lemos nos mostra o que acontece quando colocamos a nossa visão em Deus. Em primeiro lugar, quando olhamos para Deus, tomamos a decisão certa. A nossa vida é baseada nas decisões que tomamos em todos os momentos da vida. Estamos tomando decisões, às vezes tomamos decisões simples, como por exemplo, eu vou sair de casa, eu saio de casa, e eu vou sair de casa de Uber, eu vou sair de casa de ônibus, eu vou sair de casa de bicicleta, eu vou sair de casa com meu carro particular, eu vou sair de casa, então, a pé, ou então você vai assistir televisão. Eu posso ver um canal de TV aberto, eu posso escolher uma série no Netflix. Isso é complicado, quer ver, a pessoa vai no Netflix, vai escolher uma série, e ela escolhe. Quando ela vai ver, ela levou mais tempo escolhendo a série do que assistindo a série, na verdade. Algumas decisões são mais complexas, como a escolha do curso universitário que iremos fazer, ou então se não iremos fazer curso universitário nenhum. Até porque um curso universitário é muito importante, mas ninguém é melhor que o outro porque fez faculdade. A decisão de ficar em um lugar ou não é uma decisão complexa. A decisão de encerrar uma etapa, ou então de iniciar uma etapa, é uma decisão que também é bastante complexa. A melhor decisão que nós podemos tomar em nossa vida é a decisão de ter Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Essa decisão deve influenciar todas as decisões que nós tomamos durante a nossa vida. Quem caminha com Jesus deve estar sempre olhando para Deus. Quem olha para Deus toma a decisão certa. A missão da igreja é fazer com que cada vez mais pessoas venham a caminhar com Jesus. Para que isso ocorra, a igreja deve a cada dia estar envolvida em realizar a missão de anunciar Jesus de diversas formas. O principal objetivo da igreja é fazer com que o nome de Jesus e a sua obra sejam conhecidas. A decisão de caminhar com Jesus ou não é individual, mas a igreja deve sempre ajudar as pessoas a tomar essa decisão e firmar a sua caminhada com Jesus. Quando olhamos para Deus, tomamos a decisão certa. Como tem pessoas sofrendo porque tomaram decisões erradas? Como tem irmãos nossos que estão sofrendo porque tomaram decisões erradas? Como tem igrejas que estão sofrendo porque tomaram decisões erradas? Uma decisão errada é uma decisão que tomamos sem a
orientação de Deus. Quando tomamos decisões erradas, mostramos que não olhamos para Deus para tomar essa decisão. Quando tomamos decisões erradas, mostramos que olhamos para nós, para nossas convicções pessoais, para os nossos gostos, para nossos pensamentos, para a nossa forma de agir. Quando tomamos decisões erradas, mostramos que resolvemos olhar para nós e que deixamos de olhar para Deus. O texto que lemos, vemos o povo de Israel passa por um grande problema. O gigante Golias desafiava o povo. O gigante Golias afrontava o povo. O gigante Golias provocava o povo. E não havia um homem sequer que estava no meio daquele povo, ouvindo aquele desafio, que aceitasse o desafio de Golias. Porque Golias era um gigante. Segundo os estudos, media mais ou menos 3,5 metros de altura. Quem, em sã consciência, iria enfrentar um homem desse? Davi, ouvindo tudo isso, avisa ao rei que ele iria enfrentar o gigante. Davi resolveu enfrentar o gigante por causa de benefícios, sim. Porque quem enfrentasse e vencesse o gigante não iria nunca mais pagar imposto. Quem enfrentasse e vencesse o gigante iria se casar com a filha do rei Saul. Davi resolveu enfrentar Golias por conta do sentimento nacionalista, sim. Ele era um judeu, sim. Ele pertencia, sim, ao povo de Deus. Antes de tudo isso, Davi resolveu enfrentar o gigante porque ele olhou para Deus. E porque olhou para Deus, ele tomou a decisão certa. Assim como Davi, nós devemos olhar para Deus e tomar a decisão certa. Devemos tomar a decisão certa de amar ao invés de odiar. Devemos tomar a decisão certa de perdoar ao invés de guardar mágoa em nosso coração. Devemos tomar a decisão certa de ajuntar ao invés de espalhar. Devemos tomar a decisão certa de ajudar ao invés de apenas reclamar. Devemos tomar a decisão de abraçar ao invés de julgar. Devemos tomar a decisão certa de fazer com que a igreja seja uma extensão do reino de Deus, em que as pessoas tenham prazer de estar na igreja. As pessoas têm que entrar na igreja e ter o prazer de estar aqui porque elas vão ver Jesus. As pessoas têm que entrar na igreja e ter o prazer de estar aqui, porque aqui é um lugar de louvor. As pessoas têm que ter prazer de entrar na igreja e entender e reconhecer que aqui é um lugar em que há a presença do Senhor. Olhe para Deus, meu irmão. Faça como Davi e tome a decisão certa. Tomar a decisão certa traz mudanças para a nossa vida. Davi era um e foi outro. Davi era um antes de enfrentar Golias e foi outro após enfrentar Golias. Ao olhar para Deus, tome a decisão certa. Davi mudou a história da sua vida ao tomar a decisão certa. Ao olhar para Deus,
e tomar a decisão certa, Davi se permitiu ser grandiosamente usado por Deus. E saiba, meu irmão, que Deus quer usar grandiosamente a sua vida. Saiba que Ele quer usar você para isso. Olhe para Ele e tome a decisão certa. Tome em sua vida sempre a melhor decisão. Para que isso ocorra, olhe sempre para Deus. Quando olhamos para Deus, tomamos a decisão certa, em primeiro lugar. Segundo lugar, quando olhamos para Deus, reconhecemos que Ele age em nossa vida. A memória é algo de muita importância para a nossa vida. É bem verdade que algumas pessoas lembram de muitas coisas. E lembrar de muitas coisas, às vezes, não é muito bom. Porque tem algumas coisas que a gente quer esquecer e acaba não esquecendo, né? E, ao mesmo tempo, há pessoas que não lembram de nada, de muita pouca coisa. E também não é legal também que você lembra de alguma coisa, você esquece, é passar a senha de um cartão, é a chave de casa, o aniversário de um ente querido. Essas coisas que nós passamos, né? Por lembrar de muita coisa ou por lembrar de pouca coisa. Por falar em lembranças, o mal de Alzheimer é algo que tem atingido cada vez mais as pessoas de melhor idade. Por esse motivo, meus irmãos, devemos sempre prestar muita atenção em nossos idosos. Você que convive com um idoso em sua casa, você que tem um idoso em sua família, presta atenção como ele está, preste atenção nas lembranças dele, preste atenção se ele tem esquecido muito as coisas, pois quando esse problema é diagnosticado no início, ele pode causar menos sofrimento para o idoso e para a sua família. Então, nós passamos por um momento difícil na nossa vida e todos nós passamos por momentos que são mais tranquilos. Não podemos deixar que os momentos alegres façam com que haja em nosso esquecimento os momentos tristes. E não podemos deixar que os momentos tristes nos façam esquecer dos momentos alegres. Todo momento da nossa vida, seja difícil, seja alegre, serve como momento de ânimo e momento de aprendizado. Não podemos nos esquecer das nossas lutas. Não podemos nos esquecer das nossas vitórias, porque lutas e vitórias devem trazer experiências para a nossa vida. A nossa vida não deve ser apenas uma série de acontecimentos. A nossa vida não deve ser apenas uma série de sucessão de datas. A nossa vida não pode ser apenas vivida por viver. A nossa vida é um presente que recebemos de Deus. Todo presente que recebemos deve ser bem utilizado. O que estamos fazendo com esse presente que recebemos de Deus? O que você tem feito com a sua vida? Como você tem vivido? Quando olhamos para Deus, reconhecemos que Ele age em nossa vida. Não podemos nos esquecer disso. Muitas vezes, tem horas na vida, nós esquecemos disso. Muitas vezes, nas horas difíceis da vida, nós esquecemos disso. Muitas vezes, na hora da doença, nos esquecemos disso.
Muitas das vezes, nós, desemprego, nos esquecemos disso. Muitas das vezes, nas crises que temos no trabalho, na família, no casamento e na igreja, nós esquecemos disso. O nosso esquecimento ocorre porque não estamos olhando para Deus, pois quem olha para Deus reconhece que Ele age em sua vida. Como seres humanos falhos que somos, muitas das vezes, nas horas difíceis que a vida nos proporciona, olhamos apenas para as dificuldades e deixamos de olhar para as soluções, deixamos de olhar para Deus e ver como Ele já trabalhou de maneira maravilhosa em nossa vida, como Ele já fez coisas maravilhosas em nossa vida, como Ele mudou de maneira única as situações. O texto que lemos, Davi conversa com Saul, e ao ser lembrado da dificuldade que Saul fala para ele, Davi, Golias tem 3,5 metros, você é um garoto, você é um menino, você não aguentou nem a armadura, como é que você vai enfrentar Golias? Não tem como. E Davi relata ao rei momentos em que Deus agiu em sua vida. Davi relata ao rei momentos em que Deus agiu na vida dele. Davi relata ao rei momentos em que ele teve o agir de Deus em sua vida. Ele reconheceu o agir de Deus na sua vida, porque estava olhando para Deus. Davi reconhecia que nada em sua vida tinha ocorrido por obra do acaso. Davi reconhecia que Deus estava trabalhando em sua vida. Saul falou: Davi, você não tem como enfrentar Golias. Rei, vi um urso, vi um leão, e eu matava o urso, e eu matava o leão. Ou seja, Davi se lembrou das vezes em que Deus trabalhou na vida dele. Assim como foi com Davi, precisamos trazer à memória as ocasiões em que Deus agiu em nossa vida. Devemos ter em nossa memória aquilo que nos traz esperança. Devemos ter em nossa mente os atos poderosos que Deus fez em nosso favor. Devemos ter em nossa mente as vezes em que Deus pegou em nossa mão e quando tudo parecia perdido, nós conseguimos vencer. Devemos ter em nossa mente as vezes que nós fomos curados por Deus. Devemos ter em nossa mente as ocasiões em que nós fomos abençoados por Deus. Davi sabia que Deus agiu no passado e que por esse motivo ele iria agir no presente. Deus agiu e vai continuar agindo em sua vida, meu irmão. Deus trabalhou e vai continuar trabalhando em sua vida, meu irmão. Deus abençoou e vai continuar abençoando. Deus interviu e vai continuar intervindo. O que nós temos que fazer é olhar para Ele e reconhecer que Ele age em nossa vida. Deus está agindo em sua vida. Porque Ele age, Ele cuida. Porque Ele cuida, Ele ama. Você é amado por Deus. Você é muito especial para Deus. Saiba disso. Olhe para Deus
e veja Ele agindo em sua vida. Precisamos olhar para Deus em todos os momentos. Precisamos olhar para Deus em todas as situações. Ele age em nossa vida mais do que pedimos, pensamos e sonhamos, pelo poder dele que em nós opera. Olhe para Deus e reconheça que Ele tem agido em sua vida de uma maneira muito especial, pois o que Deus faz em nossa vida, ninguém mais pode fazer. Os nossos olhos espirituais precisam estar sempre bem abertos. A nossa visão não pode ser uma visão limitada. Não podemos de maneira alguma deixar de olhar para Deus em nossa vida. Não podemos esquecer que Deus é aquele que nos criou e que deseja o melhor para a nossa vida. Olhar para Deus é permitir que Ele faça parte da nossa vida de uma maneira muito especial. Temos lutas, problemas e dificuldades. Sempre teremos, mas com Deus a nossa história é bem diferente. Olhar para Deus sempre será a melhor alternativa para a nossa vida, pois Deus é aquele que nos mostra onde devemos colocar uma vírgula e onde devemos colocar um ponto final. Olhar para Deus é olhar para aquele que nos dá o melhor direcionamento. Olhar para Deus sempre nos leva ao acerto. Olhar para Deus é saber que, mesmo com nossas limitações, iremos ver o seu poder se manifestando em nossa vida, mesmo em meio às tempestades da vida, iremos ver um tempo de bonança. Mesmo em meio à escuridão, vamos conseguir ver a luz. Olhar para Deus é ter a lembrança da sua atuação em nossa vida. E como Ele não muda, iremos sempre ter em nossa mente o seu agir. Pois o Deus que nos leva a fazer o que é certo, sempre irá se manifestar na vida do crente, na vida da igreja, que olha para Ele. Olhar para Deus é saber que a nossa visão é limitada, mas que a visão de Deus é ilimitada. Por esse motivo, Ele sempre irá olhar para onde ainda não olhamos, e por esse motivo a nossa visão deve estar sempre em Deus. Não se esqueça que Deus não se esqueceu de você. Quantas lutas, quantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego meus temores, pois em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com alegria declarar que o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará. Olhe para Deus e assim você irá fazer o melhor e verá o impossível acontecer em sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém?